Uma semana. Só uma semana de disciplina, mas já dá pra aprender bastante coisa. Fala aí, Imparável, tudo numa boa? Joanne chegando pra mais um vídeo aqui na nossa forja e agora fechamos a primeira semana finalmente. Uma semana de disciplina. Ah, mas uma semana não muda nada, não muda hábito nenhum. Realmente, não muda. Você precisa de mais tempo pra mudar essas coisas que você levou uma vida inteira plantando dentro de você. Mas, cara, o fato de você planejar e conseguir executar aquilo que você planejou, já começa a mudar várias coisas. Para quem não sabe, tá pegando agora esse vídeo, eu tô num projeto aqui, pessoal, de mudança de corpo, mente, espírito e trabalho. Eu precisei passar por alguns problemas, eu vinha numa rotina boa, mas precisei passar por alguns problemas para realmente me colocar nos trilhos de novo. Eu tive praticamente sem conseguir andar durante um bom tempo, mais de mês, por conta de um problema na coluna que eu mesmo causei, por falta de treino, por falta de fortalecimento muscular, por abusar demais da comida. Então, eu tô há uma semana trabalhando já essa questão de manter uma rotina. Não é uma rotina que me leva à exaustão. Não é uma rotina de mudar tudo ao mesmo tempo. Como eu falei no vídeo passado, muitas vezes a gente erra porque a gente quer mudar tudo ao mesmo tempo. E é muito mais difícil você mudar tudo ao mesmo tempo. Quando você planeja algumas coisinhas para mudar, no meu caso aqui, 4 pilares, né? Corpo, mente, espírito e trabalho, já fica mais tranquilo. Eu não preciso me preocupar com as outras coisas. Eu preciso simplesmente focar nisso aqui e fazer pequenas ações. Não é, meu Deus, agora eu vou me tornar um intelectual por conta do desenvolvimento mental. Não. É ler 5, 6 páginas durante o dia ali, sentar um pouquinho para refletir sobre aquilo, parar um pouco de depender tanto da inteligência artificial como eu estava, já trabalho a minha mente dessa forma. E percebo isso. Já consegui notar que eu estou conseguindo me comunicar melhor, estou me sentindo melhor, fazendo conexões mais rápidas, justamente pelo simples fato de voltar à leitura, que era um hábito meu. Nesses 7 dias eu já li um livro. Pretendo ler um outro nos próximos 7, não sei se vou conseguir, porque o outro que eu peguei é um pouco maior, fala sobre micro hábitos. E, cara, coisa que eu não estava fazendo já há bastante tempo. Então, eu separei aqui 7 lições de 7 dias de disciplina. A primeira delas é que disciplina não é intensidade. Disciplina é repetição. Como eu falei, muitas vezes a gente erra por querer estar fazendo tudo ao mesmo tempo, querer mudar toda a nossa vida num simples ato de coragem. Cara, é muito difícil. Pra não dizer impossível, tá? Porque a gente precisa de pequenas coisas. Esse livro que eu tô lendo fala muito sobre isso, sobre micro hábitos, né? Sobre pequenas mudanças. Por exemplo, um deles que ele cita lá já nas primeiras páginas é você acordar pela manhã e gastar 3 segundos citando para você mesmo a seguinte frase: hoje o dia vai ser ótimo. Pronto. Isso já começa a criar dentro de você uma expectativa boa pro dia e não uma expectativa ruim. Eu parei de mexer no celular logo que eu acordo, era uma coisa que eu fazia, então já era impactado por notícia e tal, e eu tenho uma pegada um pouco de ficar muito revoltado com as coisas que estão acontecendo no país, com essa ladroagem toda que tá, e eu acabava levando isso pro resto do meu dia. Então, não faço isso já pela manhã. Outra mudança que eu fiz aqui e que, cara, tá clareando a minha mente para as coisas. Então, são pequenas transformações, pequenas coisas. O fato de acordar e citar essas palavras, o fato de acordar e fazer uma oração, de agradecer a Deus pelo dia, por mais uma oportunidade de viver, de escutar um louvor pela manhã, de ler algumas páginas já pela manhã, de ir para o colégio, para a escola da minha filha. Colégio é coisa de gaúcho, eu acho, né? Eu acho que o resto do Brasil não fala colégio. De levar minha filha para a escola, conversando com ela nesses últimos 2 dias, a gente trocou uma ideia. Eu não ouvi o podcast na ida, só escutei na volta. Então, trocando essa ideia com ela na ida, depois na volta, ouvindo um podcast para me desenvolver um pouco mais, para trabalhar um pouco mais a minha mente. Então, são pequenas coisas. Não é a questão de ser muito intenso, é questão de repetir todos os dias essas pequenas coisas, pequenas mudanças. Segunda coisa que eu aprendi com esses 7 dias, o problema não é a dor, o problema é o conforto. Para você que está acompanhando o projeto da Forja aqui, eu fiquei confortável, comecei ela com uma dor nas costas, né? E eu fiquei confortável, parou de doer. Quando eu fiquei confortável, eu relaxei. Eu passei aqueles dias procrastinando totalmente. Então, muitas vezes, o problema não tá na nossa dor. O problema tá em estarmos confortáveis demais. O problema tá em a gente ficar acostumado. Eu vinha conversando com meu irmão, agora na vinda, ele tá passando por alguns perrengues financeiros, e a gente trocando ideia, e eu falei para ele que muitas vezes é o desafio para passar de fase. É o desafio que você precisa vencer para você
passar de fase. Porque, no meu caso mesmo, eu me acomodei com a vida que eu tava. Eu tava tranquilo, cara. Eu tava com uma situação financeira boa, não, milionário não, mas tranquilo. E eu me tirei dessa zona de conforto quando eu fiz o investimento para comprar essa casa que eu tô morando agora. Então eu saí dessa zona de conforto e eu precisei cair na realidade, que não tava tão fácil assim. Porque com o dinheiro que eu tinha em conta, eu vivia um ano, se não entrasse nada de dinheiro, eu viveria um ano, 2, sem mudar meu custo de vida, sem mudar minha rotina, sem nada, simplesmente. Só que como eu fiz esse investimento para compra da casa, essa reserva, ela se esvaiu. E ao momento que essa reserva se esvaiu, começou a movimentar alguns ponteiros aqui e eu entrei meio que em parafuso, cara. Então o simples fato de uma mudança acabou sacudindo, saculejando um pouco o meu mundo e tá me fazendo até mesmo estar aqui gravando esse vídeo, que é um projeto que eu já tinha há muito tempo, conversar com a galera que mais ou menos regula de idade comigo, um projeto voltado para homens que querem empreender, construir seus próprios negócios, que querem também ter uma parte espiritual bem desenvolvida, que querem trabalhar também o pilar do seu corpo. Não sou nenhum guru de internet, não vou te ensinar nada, vou só compartilhar contigo aquilo que eu venho fazendo. E eu aprendi que o problema às vezes não é a dor, o problema é o conforto. Essa dor que eu tô agora de ver a minha reserva se esvaindo tá me fazendo me mexer, tá me fazendo eu trabalhar. Se eu tivesse confortável como eu tava, eu ia estar do mesmo jeito que eu tava, comendo a mais, relaxado, numa boa. Então, segunda lição, o problema muitas vezes não é a dor, é o conforto. Terceira lição, se você se descuidar, você perde o controle rápido. Pois é, foi rápido para eu ficar confortável e perder o controle daquilo que eu mesmo tinha desenhado. Cara, não levou uma semana e eu já tava me perdendo. Então, a gente acaba perdendo o controle muitas vezes muito rápido. Muito cuidado para você reassumir o controle da sua vida. Você não vai, como eu falei, reassumir de um todo. Você vai reassumindo aos poucos, colocando pequenas rotinas. Quarta lição, o básico sempre resolve. Voltar a fazer o básico foi o que me fez estar aqui novamente, cumprindo. Nossa, meu Deus, cumpriu uma missão inesgotável de gravar 7 vídeos. Cara, não é tão fácil assim quanto parece, não, tá? Não é tão fácil assim quanto parece. Então, o simples fato de fazer o básico todos os dias é o que tá me fazendo manter essa pequena rotina que eu determinei pra mim. Eu sei que isso não me torna nenhum super humano, o que eu faço aqui, o meu trabalho é bem confortável. Tem gente ralando aí no dia a dia pra conseguir o pão de cada dia, contando moeda, ganhando salário mínimo. Eu sei de tudo isso, tá? Eu já vivi essa realidade. Então eu sei de tudo isso. Só que, como eu disse, né? Às vezes o conforto é o nosso problema. Eu tava confortável e tava bem complicado, tava largado. Agora que tá desconfortável, eu tô começando a criar novas alternativas, a minha cabeça começa a funcionar de um jeito um pouco diferente, começa a fazer novas conexões e buscar um jeito de fazer de novo o dinheiro voltar a entrar, de voltar o meu corpo ao eixo, de voltar a me sentir bem, de conseguir pensar, de voltar a ter conexão com Deus. Quinta lição, ferramentas ajudam, mas não salvam. Como você sabe, no quinto dia aqui, eu decidi começar a usar a retatrutida, que é um peptídeo que te ajuda na questão do emagrecimento. Sinceramente, cara, não notei tanta diferença assim. No primeiro dia, sim, um controle de fome muito bom, mas hoje e nos outros dias pra frente, hoje é o terceiro dia, eu acho que eu tô usando, já tá normal a minha fome. Se eu não policiar, eu como. Tipo, é uma questão estranha, porque a gente senta pra comer e aquela coisa do comer a mais tá ali. Só que com o auxílio da retatrutida, a única coisa que eu tenho é eu definir a quantidade de comida que eu vou comer, eu coloco essa quantidade no prato, eu como essa quantidade, eu quero mentalmente comer mais, mas eu saio e eu fico saciado mais rápido. Eu saio dali da mesa e aí mudo o foco e eu fico saciado mais rápido. Então, acaba que talvez esteja isso em mim ainda, né? É óbvio que faz muito pouco tempo, não deu pra fazer tanta diferença assim, mas pode ser que seja algo meu. Pode ser que seja algo mental essa saciedade vir. Inclusive, eu tô assistindo a muitos vídeos aqui que falam sobre jejum e tô pensando seriamente em iniciar um hoje pra testar como é que fica, pra ver como é que eu vou reagir, como é que o meu corpo vai se comportar. A galera fala em 72 horas. Não sei se eu vou conseguir ficar às 72 horas, mas eu vou tentar. E aí vou gravar um vídeo específico, separado da rotina da Forja aqui, pra falar sobre as tais 72 horas. A minha ideia, a minha intenção é ficar às 72. Não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo fazer minha refeição agora e depois não comer por 72 horas. Vamos ver o que vai dar. Sexta lição, e eu acho uma das mais importantes aqui, é que você não precisa estar pronto para começar. Quando eu comecei isso aqui, eu tava travado, tava ruim e acabei logo no segundo dia passando por um processo de melhora e meio que larguei de mão, mas voltei logo em seguida, porque eu não tava pronto. Eu decidi mentalmente, e é como diz
Anthony Robbins, né? Tony Robbins para os íntimos, ele diz que não são as condições que mudam a sua vida, mas sim as suas decisões. Então eu decidi, queria estabelecer uma rotina de trabalho, uma rotina que me favorecesse mentalmente, que me favorecesse espiritualmente e uma rotina principalmente, cara, que cuidasse do meu corpo. Porque em mim, se eu não cuidar do meu corpo, o resto desanda. É meio que um pilar muito forte, assim. Essa relação que eu tenho com a minha própria imagem. E, sinceramente, eu não gosto do que eu tô vendo, tá? Eu nunca fui um cara bonito, não me acho um cara bonito. Mas eu não gosto da imagem que eu tô vendo, um corpo inchado, parece, sabe? Ah, John, mas tu tem que te aceitar porque hoje em dia é normal e tal. Cara, não consigo, não adianta. Não, tudo bem, quem consegue se aceitar, se tudo certo, se a saúde tá ok, né? Porque obesidade não é romantismo. Por exemplo, essa minha pressão alta, ela não tem uma outra fonte que não seja a minha obesidade. Então, não dá pra romantizar essa questão. O fato de eu não estar pronto, cara, me colocou na rota de tentar recomeçar, de decidir e começar a fazer. Errar e decidir voltar. Porque vai acontecer, tá? Vai acontecer. Talvez não aconteça tão rápido quanto aconteceu comigo. E eu, às vezes, fico me dizendo, cara, tu é muito fraco, falhou logo em seguida do que tu começou. Talvez não aconteça tão rápido com você e tomara que não. Mas é provável que aconteça ao longo dos dias. Então, tá tudo bem. Não fica te punindo. Uma das coisas que eu tô aprendendo também é não me condenar tanto assim por conta de decisões que eu tomei, porque já tá feito, cara. Aí eu vou ficar remoendo aquele erro que eu cometi, sendo que eu posso, a partir de agora, fazer coisas diferentes? Não, né? Eu acho que isso você pode usar aí também, porque não te culpa tanto, não te condena tanto. Ah, John, mas é a autorresponsabilidade. Beleza, eu sou dessa linha também. Eu tô lendo ali no Micro Hábitos, ele fala sobre não nos condenarmos tanto, sobre não assumirmos tanto essa culpa, porque é algo meio que colocado, imposto entre nós, e que para mudar essa coisa a gente precisa ir mudando aos poucos, por isso o nome Micro Hábitos, né? Pequenas mudanças que você faz. E confesso para você que me fez bem, tá? Me fez bem não me condenar tanto por decisões que eu tomei erradas. Simplesmente, a partir de agora, eu vou decidir diferente, vou fazer diferente. Foram 6 quilos já botados fora ao longo desse processo, em 10, 12 dias totais, né? Que quando eu fiz a ressonância, eu já meio que precisei me policiar na alimentação, e aí dali pra frente foi onde eu tomei essa decisão. Cara, não tô pronto, não tô na melhor fase, mas a partir de agora eu vou começar a fazer essa mudança e vou assumir um compromisso público gravando isso. Talvez não chegue nem em ninguém, talvez só eu assista daqui a algum tempo, mas eu tô falando comigo mesmo do futuro. Cara, decida e faça, porque é a decisão que muda e não a condição. Não precisa estar na melhor condição para fazer. 7ª lição pra gente encerrar: consistência vence motivação sempre. Eu não tô sempre motivado, muito pelo contrário, né? Tem uma frase até que diz que motivação é igual banho, que se não tomar todos os dias não adianta de nada. E realmente, se você não tiver tomando banho ali todo dia, se motivando todo dia, não vai funcionar. Mas a questão de ter constância, a questão de ter uma rotina, de definir o que você vai fazer e fazer aquelas principais tarefas. E aí, se você tiver sobrando gasolina ainda no tanque e gastar com outras coisas, tem me salvado. Então, defina aí os seus pilares. Eu não tô aqui para cagar regra para ninguém, para dizer o que você precisa fazer, o que não precisa. Mas defina aí os seus pilares, os pilares que você vai trabalhar, e assume um compromisso com você mesmo, cara. Não é um compromisso comigo. Não precisa ser um compromisso público, como é o meu caso. Mas eu já fiz tantas vezes assumir compromisso comigo e quebrei, que talvez eu assumindo um compromisso contigo aqui publicamente, eu vá conseguir cumprir. Porque normalmente não, sempre que eu dou a minha palavra a alguém, eu cumpro essa palavra. Então, esses 30 dias de forja, não vou errar. Eu vou fazer todos os 30 dias do jeito que eu me planejei para fazer. Mesmo que eu tenha dado aquela derrapada, procrastinado, eu não procrastinei no que é essencial para mim, que é Deus e o meu corpo naquele dia. Eu procrastinei no trabalho e eu procrastinei na leitura também. Mas Deus e o meu corpo eu mantive. Então, eu procrastinei, foi uma procrastinação produtiva, digamos assim. Foi para aprender também. Então é isso, cara. Defina aí os teus pilares, e se você quer acompanhar essa minha jornada, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente já se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja imparável, porque se você não parar, cara, ninguém consegue vencer uma pessoa que não para. Tamo junto.